2 Pedro, capítulo 2. Vamos reler mais uma vez os mesmos versículos, já que tivemos um espaço aí de pelo menos 3 reuniões que nós não falamos a respeito desse assunto, a respeito do coração dividido que é visto na pessoa ou naquele profeta chamado Balaão, vendo o quanto aquele coração é corrompido e também é interessante. E o foco, na verdade, é termos um coração limpo. Estamos tomando a vida de Balaão como um exemplo negativo daquilo que não é o querer do Senhor. Se nós queremos, como igreja e como indivíduo, permanecer nos dias de hoje, há um único caminho: um coração leal e fiel ao Senhor. É exatamente isso que o Senhor está buscando nesses dias no meio do seu povo. O Senhor busca uma igreja com um coração leal e fiel a Ele mesmo, sem nenhuma distração com coisas. E assim também o Senhor busca cada uma das pedras vivas, ou cada um dos indivíduos que compõem esse corpo, um coração fiel e leal ao Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a nossa maior necessidade é ver o Senhor. O Senhor está buscando, então, na sua noiva, a fidelidade e a lealdade. E nós já falamos o que isso significa. Uma igreja que tem os olhos voltados somente para o Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso. Porque a provisão para os nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, perdão de pecados, a obra justificadora, tudo isso foi realizado por Cristo Jesus. Então não é a questão dessa esfera apenas, mas sim uma lealdade dos nossos corações. É isso que o Senhor busca nesses dias de tanto misticismo, de tanta confusão, de tanta palavra confusa. É isso que o Senhor está buscando, um coração leal. E agora chegamos então aí nesse ponto, examinando o profeta chamado Balaão. Um profeta que então mostra claramente o seu coração dividido, o seu coração dividido com outras paixões, com outros interesses, um coração corrompido, não é? Tudo isso nós vamos ver aos poucos naquele profeta chamado Balaão. E ajude-nos o Senhor a examinarmos as nossas vidas diante do Senhor, se ao olharmos para Balaão não há algo semelhante em nós, para que então o Senhor trate conosco profundamente. Então, citamos rapidamente que quando nós olhamos para Balaão, nós encontramos pelo menos 4, 5 marcas aí, é claro, negativas, né, daquilo que o Senhor não busca. Mas precisamos ir diante do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, considerando a palavra de Deus, para que Ele sonde, examine profundamente os nossos corações. Então, há sim 5 marcas que nós encontramos neste profeta. A primeira nós mencionamos rapidamente. E depois, quando nós formos ali em Números 22, e meditarmos ali com alguns exemplos bem práticos na vida de Balaão, essas 4 marcas vão aparecer ali. Ainda que nesses versículos que nós vamos ler novamente, está mencionado pelo Espírito Santo essas marcas da vida desse profeta chamado Balaão. Uma das primeiras marcas é a avareza. E se nós observarmos na vida de Balaão, e assim podemos observar também diante de Deus, a avareza, ela é como que um governo que reina sobre as outras coisas. É por isso que quando o Senhor está falando de riquezas, não podemos servir a 2 senhores, ali se refere a um poder, a um governo chamado Mamon ou riquezas. E nós já citamos esse texto de Mateus, porque é isso que governa o coração de Balaão. Então aqui já tem uma nota bastante importante para cada um de nós. Porque o que governa o coração de Balaão é a avareza. É isso que corrompe o coração de Balaão. Então, a primeira marca seria essa. Uma segunda marca que nós encontramos ali é a cobiça. E observe então que essas outras, elas
derivam praticamente da avareza, que segundo as palavras do Senhor Jesus, se refere a essa riqueza, a esse Deus chamado Mamon. Na natureza humana do homem caído, todo o homem é avarento por natureza. Mas nós precisamos reconhecer que Deus nos deu uma nova vida. E somos chamados para viver nessa nova vida, viver em Cristo. Então, todo homem é homem e mulher, não é? Depois da queda, se tornou assim, avarento. Então, o Senhor quer tratar os nossos corações, porque ainda há muitos resquícios em nós, né, dessa avareza. Há muitas coisas a serem tratadas. Então, a primeira marca é a avareza. A segunda é a cobiça. Uma terceira marca é a mentira. Então, observe que, de fato, há uma potestade que muitas vezes governa a nossa vida e nós nos movemos assim. Então, a avareza, cobiça, mentira, né? Depois nós vamos ver com calma isso na própria figura ali de Balaão, mas já precisamos ir examinando diante do Senhor, se os nossos corações não estão assim. O que governa a nossa vida? Com o que o nosso coração se divide? Muitas vezes nós tentamos descobrir por que somos mentirosos e ficamos tentando consertar apenas esse ponto, ver aonde nós estamos praticando mentiras. E nós vamos perceber que o maior problema não está aí no ato de mentir, e sim da onde essa fonte provém, né? Então, a avareza produz também mentira, né? Fazemos de tudo, passamos por cima de todos, mentimos para conseguir aquilo que almejamos, né? Então, porque o nosso coração precisa ser transformado de glória em glória ainda. E um quarto ponto, a loucura ou a insensatez do profeta Balaão. É um quarto ponto. E um último, a teimosia de Balaão, que nós também encontramos. Teimosia bem semelhante a nós, né? Ninguém aqui é teimoso, né? Diante de Deus. Só eu sou teimoso diante de Deus. Quando nós somos teimosos, né? Diante do nosso Deus. Então, teimosia é uma marca encontrada também em Balaão. Então, vamos seguir aí na leitura de alguns textos e seguirmos aí conforme o tempo. Então, 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas de deformidade eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteio junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Até aqui. Então, só aqui nós temos essas duas menções aí, a respeito da avareza,
né? E Pedro está falando de Balaão, a respeito da avareza e a respeito aí da loucura de Balaão. Quando então aquele animal de carga falou então com Balaão. E nós vamos ver isso mais à frente com calma. A insensatez ou a loucura de Balaão. E o seu coração exercitado pela avareza. Então ele amou o prêmio da injustiça. No livro de Judas, o outro versículo, que nós lemos é o versículo 11. Hoje nós vamos ler também o versículo 4 e depois o 11. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a libertinagem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E pereceram na revolta de Coré. Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. O versículo 16, aí pulando 15. Portanto, arrepende, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Vamos ter uma palavra de oração ainda. Senhor, nós entregamos em tuas mãos, ao teu Espírito, essas palavras. Já reconhecemos ao Senhor em tua presença que as tuas palavras são fiéis e verdadeiras. E que não há nada que possamos questionar a tua palavra. Nós confiamos ao teu Espírito que fale aos nossos corações. Pedimos que Ele mesmo explique essas palavras a cada um de nós. E assim conceda também a revelação de Jesus Cristo, mediante a tua palavra. Abre nossos ouvidos, abra ao Senhor os nossos olhos, para que o nosso coração seja ajustado e corrigido conforme a tua vontade. Nos transforma, Senhor, conforme a tua imagem. Continua, Senhor, realizando essa obra de transformação em nós. Somos gratos, nosso coração se alegra porque já somos salvos e temos a tua vida. Dá-nos, ó Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, olhos abertos para ver o Senhor, para que de fato nosso coração seja totalmente íntegro e inteiro do Senhor. Tenhamos olhos somente para ti. Precisamos, ó Senhor, do teu Espírito, para que nos socorra, Senhor, mediante a tua palavra e diante dos dias em que estamos vivendo.
socorre cada um de nós. Seja o Senhor mesmo toda a nossa provisão para essa hora. Fala conosco. É o que nós pedimos em teu nome. Amém. A última consideração que nós fizemos foi a respeito exatamente dessa espada citada aqui, nessa igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo significa separação, ou a ideia, aquilo que o Senhor está buscando em uma igreja chamada Pérgamo. O que o Senhor busca, e por isso que a espada é mencionada aqui, Ele busca nesse lugar onde contém uma doutrina, a doutrina de Balaão. Observe que Pedro fala do caminho, nós já consideramos essas duas coisas, elas se completam na verdade. Há uma doutrina de Balaão, porque Balaão ensinava algo aqui, a Balaque, a como que Balaque poderia armar ciladas para o povo de Israel, os filhos de Deus, o povo de Israel, para que eles voltasse ou se misturasse às nações e fizesse sacrifício, não é? E comesse então junto com os ídolos, participasse dessa idolatria. Balaão criou essa doutrina porque Balaão é um homem movido pela avareza e pela ganância. Seu coração se corrompe diante daquilo que o rei Balaque ofereceu a Balaão. Então, Balaão é um profeta. Nós não temos muitas informações sobre Balaão, mas o fato, alguns podem achar que ele é um profeta ímpio, outros podem achar que ele é um profeta cristão. O fato que é mencionado lá em Números que ele é o profeta do Deus Altíssimo e que os seus olhos foram abertos. O que Balaão fez em criar essa doutrina é que Balaão tinha o seu coração dividido porque foi movido pela avareza. Balaão queria sim seguir o seu caminho de profeta do Deus Altíssimo, mas também queria seguir os seus próprios interesses. Ouça isso com atenção e preste bastante atenção, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao teu coração, ao meu coração. Então Balaão, sendo um profeta de Deus, ele queria seguir como profeta de Deus, mas também queria seguir segundo a sua própria carne e a sua própria vontade. E o fato é que essas duas coisas não combinam. O fim de Balaão é trágico. O próprio povo de Israel vai aniquilar esse profeta. Na verdade, a espada de Deus vai julgar o profeta Balaão. O fato, irmãos, que aquela palavra do Senhor Jesus em Mateus 5 é tão certeira. É uma verdadeira espada e uma verdadeira ordem do Senhor quando Ele diz que não podeis. Essas são as palavras, e foi essa a nossa última meditação. São as palavras do Senhor. Quando o Senhor diz que não podeis, não adianta nós tentarmos. Não adianta nós fazermos como Balaão tentou fazer. Ser um profeta do Deus Altíssimo e ao mesmo tempo servir às riquezas ou qualquer outra coisa. Não podemos pensar somente nas riquezas, né? Ou no dinheiro em si. Mas quantas coisas o nosso coração se divide. Ainda que Paulo vai falar para Timóteo que a raiz de todos os males é o dinheiro, não é? Outra palavra importante dentro desse cenário aqui. Essa consciência de que de fato há um Senhor, há um governo. E muitas vezes queremos nos submeter ao governo do Espírito Santo, mas também estamos debaixo de um governo diabólico. Não é possível seguir esses dois senhores. A verdade é que essa vida dupla trará o seu dano aos nossos corações. Essa é uma verdade. Assim como trouxe o dano para o próprio Balaão. Então, isso não ocorre somente com os falsos profetas ou falsos mestres. Observe que quando Pedro cita sobre isso, nós temos duas coisas ali. Parece que Pedro está falando só de falsos profetas e mestres. E isso não tem nada a ver conosco. Mas tem sim, porque muitos seguiam esses falsos mestres. Então, assim como há falsos mestres, falsos profetas e falsos mestres, e todos aqueles que de alguma maneira compram essa ideia, essa falsa profecia, que são seduzidos por ela e seguem, eles são falsos cristãos no entendimento de Paulo. Porque eles seguem também uma doutrina de falsos profetas e de falso mestre. Seduzidos sim, a princípio pelo engano.
não é? Pela sutileza da serpente, por aquilo que é muitas vezes falado e que traz alegria à nossa carne. Então, acolhemos muitas vezes a mensagem desses falsos profetas, porque é do nosso prazer. Vai de encontro com aquilo que é a nossa vontade, mas vai contra a vontade de Deus. E muitos nessa sedução do engano compram essa ideia e se tornam seguidores desses falsos profetas e falsos mestres. Muitos se desviam do caminho da verdade. Então, eles são aí falsos também, porque seguem esses falsos profetas e seguem uma falsa doutrina. Diz estar seguindo a Jesus, mas que Jesus? Dizem estar seguindo um espírito verdadeiro, mas que tipo de espírito? Dizem estar seguindo também o Evangelho de Jesus Cristo, mas que Evangelho? A serpente trabalha dessa maneira, com a sua sutileza. E nós precisamos perceber isso. Nós precisamos da ajuda do Senhor, pela palavra de Deus, reconhecer os dias em que nós estamos vivendo. Então, tanto os falsos profetas como os falsos mestres se desviam e criaram as suas doutrinas, como Balaão fez, assim como muitos também de cristãos que se desviaram seguindo essas doutrinas. E aqui está então um alerta para nós. Nós somos aquilo que ouvimos. E a nossa carne tem prazer e almeja por muitas coisas. E nem sempre a vontade de Deus está de acordo com aquilo que nós gostamos. Então é exatamente nessa hora que nós tentamos então seguir a dois senhores. Porque queremos seguir como filhos de Deus, mas também queremos seguir as riquezas, as coisas, as pessoas, né? Então não é só se dividir com relação à riqueza, mas muitas vezes temos preferência por pessoas, né? Muitas vezes quem nos seduz são irmãos e pessoas muito próximas, que seduzem o nosso coração. E muitas vezes damos preferência à pessoa do que seguir a pessoa do nosso Senhor. Então, que pessoa nós seguimos? Então, fica aí essa nota por enquanto. E nós vamos ler alguns textos e isso vai ficar claro para nós. Antes de fazer mais consideração, então, sobre isso que falamos, eu quero fazer duas considerações aqui em Apocalipse, que mostram esses dois cenários, que também já foi citado. Nós vamos ler alguns versículos. Então, só reforçando aqui, nossa última meditação foi sobre essa espada, que sai da boca do Senhor. O mesmo Senhor que julgará o ímpio para uma condenação eterna com essa espada, é o mesmo Senhor que, nas palavras de Pedro, no capítulo 4, verso 17, que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Se há de vir por nós, como será o fim daqueles que nem obedecem ao Evangelho de Deus? Então há um juízo sim sobre a casa de Deus, para a transformação, seremos julgados segundo as nossas obras, né? Para galardão, se alguns preferirem assim, para que cada um de nós receba aquela porção da herança no reino vindouro. Seremos julgados. Não mais para a condenação, porque há uma obra gloriosa, perfeita, realizada em Cristo Jesus. Essa nos garante a entrada, não é? Mas há sim um julgamento da parte do Senhor. Desde que o Senhor veio à terra, desde que Ele foi naquela cruz, Ele estabeleceu essa sentença. Ele estabeleceu um juízo para o mundo, mas também está julgando os nossos corações. E o Espírito Santo veio trazer luz aos nossos corações, veio trazer iluminação para esta palavra, para que ela então encontre um caminho profundo nos nossos corações e vá fazendo essa divisão dentro de nós, para que o nosso coração se torne um e se torne leal, para que a nossa preferência seja o próprio Senhor, não as coisas que Ele possa nos dar, não os benefícios, mas que o nosso coração seja dele, somente dele, não é? Essas reflexões são profundas e simples ao mesmo tempo. Qual a motivação de estarmos aqui nessa noite?
Qual a motivação quando abrimos a palavra? Qual a motivação quando nós entramos na internet para ouvir uma pregação? O que nos motiva? É o próprio Senhor? Ou é algum bem que o Senhor pode fazer por nós? O maior bem Ele já fez, graças a Deus. Então nosso coração precisa ser ajustado ainda. Então esse é o papel dessa espada, não é? Que divide, que julga ímpios e julga os nossos corações. O Senhor vai julgar, porque os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Lembra Salmo 1? Não é? O Senhor também dará a sentença para o ímpio, mas Ele também julgará os pecadores na sua congregação. Louvado seja o Senhor, porque Ele está fazendo sempre isso, não é? Para que Ele encontre a sua igreja. Ele julga cada um para que Ele encontre a sua igreja assim, esperando como deveria ser, esperando a volta do nosso Senhor com um coração leal, com uma motivação correta e única, não diversas motivações. Então essa espada que está aqui em Pérgamo, a espada do Espírito Santo, só ela poderá trazer discernimento dessa falsa doutrina de Balaão. Porque muitas vezes estamos sacrificando sim a ídolos. Muitas vezes estamos adorando até mesmo a ídolos. Comendo, não no sentido de comida natural. Estamos falando de uma realidade espiritual. Mas comendo muitas coisas deste mundo que são sacrificadas a ídolos. Não pertence ao povo de Deus. Né? Filosofia, psicologia. Comemos ídolos que não pertencem. Né? Não pertence à igreja de Deus. Então nos ajude o Senhor. Ideologias. Né? Buscar Cristo por um ideal, por um motivo, por um objetivo. Alcançar alguma coisa. Estamos comendo, se alimentando de ídolos. Muito semelhante, muito parecido. Não é? Muita da psicologia, muitos livros de psicologia até mesmo citam e mencionam a respeito de Jesus. E no entendimento de Paulo, nós vamos buscar esse texto daqui a pouco, no entendimento de Paulo, esse é um outro Jesus. Então a sutileza está aí. Que Jesus, que pessoa nós seguimos? Uma pessoa sem cruz? Então não é o mesmo Cristo, não é a mesma pessoa. Porque a psicologia nunca vai citar a cruz. Ela vai citar a pessoa, com tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo é verdadeiro. Se ele é um grande mestre, Jesus é um grande mestre. Jesus é um grande psicólogo e maior de todos, não é? Mas onde está a cruz? Nós só temos uma filosofia, já que filosofia é estilo de vida. Nós só temos uma filosofia que está em Deus, não tem outra. Mas buscamos outras filosofias. Buscamos outras ideologias, outros pensamentos. Então muitas vezes falamos que estamos buscando a Jesus, uma pessoa. Mas será que é a mesma pessoa? Precisa ser o Cristo da cruz, morto e ressuscitado. Sabe o que trata com a nossa depressão? Sabe qual é o melhor remédio para a depressão? A cruz. É por isso que livro de psicologia não resolve muitas coisas. Porque não tem a cruz. Fala do Cristo, sem a cruz. Um bom remédio para a depressão é a cruz. Nunca a psicologia vai falar assim, negue a si mesmo e siga o Senhor. Esse é o melhor remédio. Não é? Então esse é o melhor tratamento, a cruz do nosso Senhor. Cristo e a cruz. A arca e a tampa da arca. Tem que caminhar junto, para que seja o mesmo Jesus. Para que eu e você venhamos a seguir a mesma pessoa. Cristo e a cruz. Que o Senhor nos ajude. Então, no Apocalipse, aí no capítulo 17, deixa eu fazer essa citação para que os irmãos observem quão
perigoso é os dias e o cenário em que nós estamos vivendo. Ainda que alguns irmãos tenham um entendimento diferente sobre esse capítulo 17 e o capítulo 18, talvez com relação ao tempo, mas vamos extrair aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, aquilo que Ele quer chamar a nossa atenção, para esses dois ambientes, porque é nesses dois ambientes que os nossos corações se corrompem. É exatamente nesses dois ambientes. Então, no capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 1 até o 4, nós temos aí uma descrição, que já foi citado, de uma Babilônia religiosa. É o primeiro relato que nós temos. Um ambiente religioso, um ambiente muito místico, muito misturado, com todo tipo de crença, com todo tipo de heresia. Há muita sedução aqui nesse ambiente. Então, no versículo 1, veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, isso está dentro, né, da visão que o Senhor está dando para João. João é achado em espírito, e o Senhor está mostrando essas coisas a João. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Isso que o Espírito Santo chama esse ambiente, a grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, né? Uma marca aí desse ambiente, a mistura da religião com política, com governo e tudo mais. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou meu anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher. Então essa mulher é descrita aí como sendo essa Babilônia religiosa. Nós citamos Provérbios em uma outra ocasião para os irmãos e falamos que a nossa ociosidade, e se nós não consideramos a palavra e guardarmos a palavra como algo que é primaz aos nossos corações, se nós não damos ouvido à palavra de Deus, não guardamos os seus mandamentos, não consideramos atentamente e não temos uma relação com a palavra de Deus, o risco é que as nossas vidas se tornem ociosas, não é? E nessa ociosidade, nós deparamos com esta mulher, segundo o relato de Provérbios no capítulo 7. Aquela mulher que está ali só esperando alguém com um coração ocioso, ou um coração que está dividido, em busca de algo. E aquela mulher, então, pronta para dar o seu bote final, com aquele que está ocioso. Observe isso. Quão importante é a nossa relação com a palavra de Deus. Nossa comunhão com o Espírito Santo, nossa comunhão uns com os outros, para que nós não sejamos essa presa, então, fácil, não é? Então, essa mulher aí representando este cenário. E viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, né? Porque isso é o que é essa mulher. Ela blasfêmia contra as coisas de Deus, zomba das coisas de Deus. Seguindo aí, com 7 cabeças e 10 chifres. O verso 4. Então observe este versículo. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Vamos parar um pouco aqui. Muito semelhante à descrição da noiva do Senhor. Muito semelhante. Então, o que nós temos nesse primeiro cenário que eu quero deixar para os irmãos? Esse cenário é mais perigoso do que o próprio mundo em si. Porque esse cenário religioso possui aparência de seguir um evangelho, aparência de seguir uma pessoa, aparência.
Mas olha o que ela é, por detrás dessa aparência aí. Não é? Hoje é muito comum, todos são cristãos. Todos são evangélicos. O que será se o Senhor vir com sua espada nesses dias? O que será que acontece? Mas isso é necessário para esses dias. Se o Senhor colocar a sua espada, a sua palavra, porque a espada é a palavra. Irmãos, se o Senhor colocar a sua espada naquilo que se denomina um meio evangélico, o que será que acontece? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Porque isso é o caráter do Senhor. Ele vai fazer. É muito simples, por um lado. Basta nos dias de hoje você se dedicar à meditação à palavra de Deus. Basta o Senhor abrir a sua palavra e falar assim, retorne às Escrituras. Só isso, não é? Já vai ser considerado um absurdo no meio chamado evangélico. Então, até onde os nossos corações de fato estão apartados disso? Ou até onde os nossos corações estão envolvidos nisso? Naquilo que é uma roupagem e uma aparência. Porque, irmãos, nesse cenário religioso, tem cristãos. Tem cristãos, sim. Tem ímpios com aparência religiosa. Tem cristãos desviados. Tem cristãos que seguiram o caminho da sua carne, segundo a sua vontade, as suas paixões. Esse é o cenário mais sutil em nossos dias, para nós que somos cristãos. Uma roupagem, uma aparência. Abra um texto em Colossenses. Volte um pouco aí em Colossenses. No capítulo 2, o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Observe aí. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Isso daqui é um cenário religioso. Cuidado, irmãos. Olhe para a sua própria Bíblia. Permita que o Espírito Santo fale ao seu ouvido, ao seu coração. Porque essas são as palavras de Paulo, preocupado já naqueles dias. Cuidado, que ninguém vos venha, ninguém de fora venha dividir o teu coração. Você está ficando radical demais. Você está considerando a palavra demais. Você está zelando muito pela comunhão dos santos, pelo partir do pão. Você está sendo extremista, né? Uma palavra usada bastante por aí hoje, extremista. Todo cristão deveria ser extremista, fiel à palavra de Deus. Nós estamos no governo do Espírito Santo e de Deus. Nós estamos debaixo do governo desta palavra de Deus. Mas cuidado, que ninguém venha enredar, contar alguma historinha e armar uma cilada para que a gente venha se desviar do caminho nesses dias. Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição de homens. Essa é a marca da mulher, não é? Somos todos cristãos, somos todos evangélicos. Irmãos, ouça isso diante do Senhor, não como um coração crítico, mas ouça isso diante do Senhor, como aquilo que o Senhor está querendo falar aos nossos corações. Porque, irmãos, nosso coração pode estar apegado a isso. O Senhor nos tirou, irmãos, conseguimos ver isso com
com o olhar do Senhor, sem orgulho e sem soberba. O Senhor fez um movimento tão bonito no meio do seu povo e faz o movimento para que aquilo que é dele, desde que o Espírito Santo veio à terra e habitou nos homens, para que aquilo que é dele permaneça, o Senhor vem fazendo movimentos, tirando aqueles que estavam de alguma maneira envolvidos nisto. Será que nós conseguimos ser gratos ao Senhor por esse movimento de amor que Ele fez? Nos removendo de um ambiente hostil, de blasfêmia. Será que o nosso coração é grato por isso? E será que isso há uma implicação e um peso de testemunho para aqueles que ainda são cristãos e que não viram e que estão nesse ambiente? Porque esse seria o nosso testemunho, o testemunho do Senhor, para aqueles que ainda não viram, possam haver. Agora, o cuidado que os nossos corações venham se enredar com pessoas muito próximas do nosso vínculo de amizade. E muitas vezes cristãos, tentando seduzir, enganar e mostrar que de alguma maneira aquele ambiente ele é mais genuíno. Ajude-nos o Senhor, trate os nossos corações para ouvirmos isso. Porque senão nós iremos cair nessa sutileza e retornar àquilo ou do lugar onde Deus nos tirou. Sim, Ele nos tirou da perdição. Isso é verdadeiro. Mas Ele também nos tirou de um ambiente enganoso, em que o homem coloca 4 paredes e fala, ao ler a palavra você vai até aqui, daqui para frente você não vai. Que se você for, você será excluído daqui. Um ambiente que tem um governo humano, em que o governo humano está acima do Espírito Santo e fala assim, você pode ir nas Escrituras até aqui, daqui para frente não. Não há liberdade do Espírito Santo para crescermos no conhecimento, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Foi desse lugar que o Senhor nos tirou. Foi desse lugar que Ele nos removeu. E por que queremos retornar a esse mesmo ambiente? É uma pergunta que devemos fazer. O Senhor fez um movimento de amor. Eu e você somos muito agraciados. Não é porque reunimos aqui. Não é porque somos os irmãos de Sorocaba. Não é nada disso. Porque igual a nós, tem no mundo inteiro. E há um testemunho do Senhor no mundo inteiro. Não é um orgulho de uma assembleia. É um testemunho que se movimenta pelo mundo inteiro. E muitas vezes somos enredados por essas filosofias, por essas sutilezas, por esse engano. Enquanto o peso de testemunho do Senhor estão sobre aqueles que o Senhor fez esse movimento, para que de alguma maneira eles também sejam um testemunho para aqueles que ainda não viram nesses lugares. E o Senhor assim conclua o seu movimento de amor. E Ele tem a sua noiva leal para Ele mesmo. E muitas vezes os nossos corações não se encontram assim. Temos muitas saudades. É estranho esse coração. Ajude-nos o Senhor, todos nós. Não é? Nós, pela graça do Senhor, nós estamos diante de uma riqueza, de uma liberdade do Espírito Santo, de conhecermos o Senhor, de comungarmos com o Senhor, de termos comunhão uns com os outros na liberdade do Espírito Santo, de meditarmos na palavra, de compreendermos até mesmo as diferenças que há entre nós. Mas que liberdade temos de avançar no conhecimento, com graça, com misericórdia, provar da sua vida em abundância. E o Senhor assim vai acendendo esse candeeiro. Esse é o lugar de graça que nós estamos. Essa é a igreja do Deus vivo. E muitas vezes temos saudades. Então nós temos que considerar, irmãos, diante do Senhor. E muitas vezes isso vai entrando novamente no nosso meio. Sutilmente vai entrando no nosso meio.
vai entrando através de uma pregação, vai entrando através de uma mensagem, de algum irmão que é irmão. Aos poucos nós vamos considerando mais o outro lado do que aquilo que o Senhor nos deu. É isso que acontece conosco. Como podemos voltar a considerar algo ao qual o Senhor nos tirou de lá? Irmãos, você sabe que se nós retornarmos no assunto aqui de falsos profetas, se você voltar 50 anos atrás, eu não vou citar nome de nenhum deles. Se nós voltarmos 50 anos atrás, você tem grandes profetas da verdade, que ainda que anunciaram a palavra em partes, porque não viram o propósito eterno de Deus, e permanece ali naquele ambiente de governo humano, aquela instituição, seja qual for, permanece ali profetas, mestres, que ensinaram a palavra com verdade. Se você voltar 50 anos atrás, esses homens faziam isso. Mas eles não tiveram os olhos abertos, permaneceram ali. Hoje, esses homens são verdadeiros hereges. Verdadeiros hereges. Porque não viram, não tiveram a graça de ver, permaneceram nesse lugar e caíram. Mas há um tempo atrás, verdadeiros homens, considerados sim, diante dos homens e diante de Deus, se desviaram, se apostataram e hoje são verdadeiros hereges. Será que é desse lugar que nós queremos voltar? Será que é para lá que nós queremos retornar? Ou a nossa palavra, a nossa meditação, tudo aquilo que o Senhor confiou, será testemunho para que outros vejam e sejam removidos de um ambiente onde que o homem governa e estabelece as margens até onde podemos ir? Então, é exatamente isso que acontece. E de repente, então, essas mensagens nos influenciam. Cujo foco não está em Deus, o foco não está no propósito eterno de Deus. As suas mensagens estão voltadas somente para satisfazer a nossa vontade. Essa é a sutileza do engano, irmãos, da filosofia. Então você tem um povo seguindo assim, seguindo determinado pregador, e quanto mais eloquência tem esse pregador, quanto mais visualizações ele tem, mais nós queremos seguir. E aos poucos nós vamos caminhando a vida cristã, sabe de que maneira? Seguindo fulano porque ele resolve os meus problemas. É assim a vida cristã. Nós estamos sempre em busca de alguém que solucione os nossos problemas. Então nós já perdemos o foco, já desfocamos de Cristo, já desfocamos da centralidade do nosso Senhor, já se perdemos com relação à pessoa de Cristo. Buscamos aquele que provê algo para nós, aquele que soluciona o meu problema, aquele que traz uma mensagem de acordo com a minha vontade, é a palavra de Deus. É, por enquanto ainda, nos nossos dias, muitos homens sérios que pregam a palavra da verdade, em partes, porque não viram o propósito de Deus, porque se eles verem, eles saem de onde eles estão, eles não ficam. Eles não viram, por isso permanecem, mas são pregadores da verdade, partes muitas vezes da verdade. A palavra é verdadeira, mas o foco está no homem. Então nós temos um cristianismo assim, manco, deficiente, porque perdeu o foco, porque não busca a Cristo. Então ele busca uma mensagem para o seu dia, ele busca uma pregação que resolva o seu estado naquele dia. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Nós devemos querer a Ele e buscar somente a Ele. Esse é o propósito de Deus, em que todas as coisas devem convergir em Cristo. Cristo é o centro da vontade de Deus e do prazer de Deus. Então nós vemos um cristianismo deficiente, buscando homens. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Porque é esse cenário religioso. Tem sim uma aparência, tem sim uma roupagem. Começaram bem, mas muitos se perderam. Então, se eu acordo triste, eu vou ouvir uma mensagem
sobre alegria. Eu busco um pregador que fala de alegria, porque eu acordei triste. Aí outro dia eu acordo angustiado. Nós deixamos todas as riquezas que o Senhor nos deixou. Nós vamos buscar nesses ambientes alguém que possa me ajudar na minha angústia. Eu acordo numa certa manhã achando que eu tenho pouco conhecimento e tenho me sentido tão inútil. Então ele vai buscar uma escola dominical na internet. Os irmãos percebem? Ouvindo mensagens para resolver os nossos problemas, que são muitos sim, não é? Há dias que nós acordamos tristes, há dias que nós acordamos angustiados, tudo isso é verdadeiro. Mas será que buscar essas coisas em si mesmo é o foco? Então nós temos profeta da alegria, profeta da angústia, profeta da depressão, profeta. Então se eu acordo doente, então eu busco o profeta da cura. Irmão, isso é a vontade de Deus. Mas nós vamos buscar num lugar onde Deus nos tirou. Onde Deus nos removeu. Sabe por que a nossa tristeza? Sabe por que a nossa doença? Porque nós buscamos em fonte errada. A nossa satisfação é o próprio Cristo. A nossa alegria é o próprio Cristo. E muitas vezes que você acordar triste, ele fala assim, deixa ele ficar triste. Até que ele ache em mim o motivo da alegria. E não nesses pregadores. Você está depressivo? Deixa ele ficar mais um pouco depressivo. Mais profundo ainda. Mais depressivo. Para ele encontrar em mim e na minha cruz a cura para essa depressão. Os irmãos entendem? Mas nós vamos buscar em outros lugares. Nós vamos buscar nesse lugar religioso, com uma aparência bonita. Nós vamos buscar numa escola dominical virtual. Nós vamos buscar ensino de quem nem sabemos o que ele ensina, de onde provém. Enquanto no Senhor Jesus nós temos todo o conhecimento, toda a sabedoria. Então acordamos adoecidos, né? E vamos buscar o profeta da cura. E esquecemos que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Só que muitas vezes, no ambiente espiritual, o Senhor vai falar assim, deixa essa enfermidade aí, para que o nosso coração não se ensorbebeça. Deixa ela aí, eu vou cuidar de você. Talvez não vai falar a mesma coisa que o profeta da cura vai falar, né? Venha que vai ser curado. Querendo remover aquilo que o Senhor está falando, não, deixe, não é? Então o falso profeta fala assim, vem que você vai ser curado. E o Senhor fala assim, não. Deixa essa enfermidade aí. Porque essa enfermidade é para o meu bem. Os irmãos compreendem? Aonde está o engano? Aonde está a sutileza? Então se passa um mês, nossa situação está financeira, então os irmãos já sabem. É o profeta da prosperidade. Vamos ver se ele dá uma solução mágica para as minhas finanças. Aí você vai aos pés do Senhor, o Senhor está esperando que a gente vá aos pés do Senhor. Eu falo assim, o problema seu não é esse, o problema seu é a avareza mesmo. Então deixe ele ficar assim, até que ele entenda aonde está a fonte e o cerne de tudo. Esse é o eterno propósito de Deus. Qual é o nosso foco? Talvez nós viemos para a reunião e não tem um pregador tão eloquente como tem lá fora. Então temos saudade daqueles mais eloquentes. Talvez não temos cânticos como tem lá fora. Talvez você venha aqui e esses cânticos são tão mortos, como muitas vezes escutamos. Não tem vida, o louvor é morto, não tem uma boa banda de música. Esquecemos de onde o Senhor nos tirou? O que vale mais? Uma boa banda de música?
Irmãos, o louvor só é morto, porque morto está o nosso coração. Não é porque tem uma boa banda de música. Não é porque tem uma música que toca a nossa alma, com um ritmo bom. Nenhum louvor é morto se dentro de nós há vida. Morto é o louvor porque morto está o nosso coração, espiritualmente falando. Ainda que tenhamos a vida de Deus, morto está o nosso coração. Pobre é o nosso louvor. Não tem nada a ver com estrutura. Mas estamos sempre olhando para esse lugar onde o Senhor nos tirou. Irmãos, esses são os dias em que nós vivemos como povo de Deus. E há um grande engano e sutilezas que tentam enredar as nossas vidas e nos levar para longe daquilo que é a vontade de Deus. Os irmãos percebem quão importante é mantermos o nosso coração leal? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não provavelmente porque Ele pode prover, mas por aquilo que Ele mesmo é. Muitas vezes Ele provê mesmo. Muitas vezes Ele resolve a nossa enfermidade. Muitas vezes Ele tira a tristeza e nos dá alegria. Tudo isso acontece, né? Muitas vezes nossa situação financeira está ruim, o Senhor provê algo, até mesmo no que concerne a um sustento. Ele faz isso. Pela sua misericórdia e bondade, Ele faz isso. Mas isso não é o foco. Precisamos ouvir o que o Senhor está querendo tratar conosco. Esse cenário é tão perigoso quanto o mundo. Por causa desse engano e dessa sedução. Agora, esse ambiente, veja o verso 23 agora de Colossenses. Colossenses 2, 23. Tais coisas, né? Nós lemos o 8, uma advertência, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme tradição de homens, conforme rudimento dos mundos e não segundo Cristo. Viu aí? Tudo, né, com uma aparência. Então o verso 23 vai falar dessa aparência. Tais coisas, com efeito, têm aparência. A Babilônia é religiosa, né? Parece que o culto é vivo. Parece que a pregação daquele fulano é eloquente, arrasta multidões. Que hoje muitos de 40, 50 anos atrás são hereges. Mas eram eloquentes lá e tinham muitos seguidores. Hoje são hereges. Dizendo que essa palavra precisa ser atualizada, porque ela está fora de moda. Isso só tem um nome, é uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Porque essa aparência de roupagem que está vestida, como o Apocalipse está descrevendo, de ouro, ela tem na sua mão um cálice abominável. Uma aparência. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Como culto de si mesmo. Então, você tem o profeta Balaão. Eles pregam para si mesmo. Eles pregam movido pela ganância. E por isso que as mensagens deles são voltadas para você, para o homem. Porque quanto mais ele faz isso, mais ele atrai seguidores. Muitos seguirão. Ou você acha que atrai falar assim, não, fique triste mais um tempo, porque o Senhor quer tratar a sua tristeza? Ou é melhor você vir e falar assim, não, para a sua tristeza, você faz assim, e amanhã você estará feliz. Com relação à oferta, ao dinheiro, deixa eu falar isso para os irmãos. O chamado de movimento da prosperidade. Você quer encher o cofre? Eles falam assim, dá a sua oferta, que você vai prosperar. É interessante que muitos vão ofertar, porque ambos são interesseiros, o que fala e o que oferta. Porque se você fala assim, não, oferta porque tudo que você tem não é seu, aí é difícil, o cofrinho vai ficar vazio. Não é interessante? Os irmãos veem o quanto o nosso coração é corrompido?
Mas fala assim, não, oferte que a sua vida vai prosperar. E a sua vida vai bem. Então, o que os seguidores fazem? Eles ofertam. Não ofertam? Ou você acha como que é sustentado esses grandes templos? Com vento? Dê a sua oferta. Se você tem um Fusquinha, você vai ganhar uma BMW. Aí ele vai lá, ele oferta tudo. Ambos são interesseiros. Profetas movidos pela ganância e seus seguidores também movidos pela ganância. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ambos são movidos pela ganância. Enquanto o Senhor nos ensina a devolver tudo aquilo que pertence a Ele. Com alegria no nosso coração. E matematicamente, se você tirar uma parte do seu salário, você vai ganhar menos. Mas nossas riquezas são espirituais. E não necessariamente materiais. Viu como é diferente? Totalmente diferente. E quanto os nossos corações se pegam assim, muitas vezes? Né? Fazemos porque algo vai nos beneficiar. Então, o verso 23, nós já vamos concluir mais 5 minutos. Tais coisas com efeito em aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, ponto e vírgula. Todavia, não tem valor algum, ou, em algumas traduções, não tem valor algum contra a sensualidade, ou não tem valor algum contra a carne. Ele está falando esse tipo de ambiente não tem valor algum para transformar as nossas vidas. E sim para criar em nós uma máscara de felicidade, talvez. Uma cura disfarçada. Uma prosperidade financeira também acobertada. Uma felicidade que não dura uma semana. Enquanto nós temos a riqueza do nosso Senhor. Nele está toda a felicidade. E nele permanecemos felizes. Sempre. Até mesmo nos dias maus. Essas coisas aí que citamos não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem poder de vencer a nossa carne, que é teimosa, que busca a si mesmo. Não tem poder para vencer o nosso ego, o nosso egoísmo. Para isso, somente a cruz do nosso Senhor. Somente quando o nosso foco é ajustado e tira o homem de cena e coloca Cristo no centro de todas as coisas. E a nossa maior alegria, satisfação, gozo, contentamento, provisão, cura, seja o que for, acontece quando a nossa vida gravita e gira em torno de Cristo e da vontade de Deus. Então essas coisas não têm capacidade de fazer nada, nada com nada. Irmão, se tivesse o meio que se denomina evangelho, seria bem diferente. Só é uma coberta, né, para tapar uma vida inteira pecaminosa. Uma aparência de humildade, uma aparência de espiritualidade, mas que não tem valor algum, não tem poder algum de transformar vida nenhuma. Que o Senhor nos ajude nos dias em que nós estamos vivendo. Volte rapidamente a Apocalipse e nós terminamos por hoje. Então, no capítulo 17, o verso 4, aí está essa mulher, esse ambiente religioso. Um outro nome que nós podemos dar, que já acontece nesse cenário, ecumenismo. Não é? Um balaio de gato. Tentar colocar todo mundo no mesmo lugar. Não importa a crença. Vamos colocar todos juntos. E aí teremos um grande testemunho. Não importa. Importa-se. Que espírito há nesse meio? Que pessoa é glorificada nesse meio? Unidade só é uma. Promovida e feita pelo Espírito Santo. Mas o que nós temos hoje, algo bem montado e bem estruturado, se os irmãos acham que isso aqui está muito distante dos nossos dias, né? Se você acha que esse capítulo 17 de Apocalipse está longe de acontecer, tome cuidado.
Porque a maior parte das organizações de renome tem o seu tratado assinado com um pacto ecumênico. Não são as que estão surgindo agora com nomes que não conhecemos, as de renome, cujo cabeça dessas entidades tem o seu contrato assinado com budismo, islamismo, por aí vai, candomblé. É tudo cristão. É sério, queridos irmãos. Essa Babilônia está bem próximo de nós. Cuidado para você não olhar esse capítulo muito longe, porque isso aqui está bem próximo de nós. Isso não é uma coisa que vai acontecer, é coisa que já aconteceu. Vamos colocar tudo junto, em prol do amor. O que importa é o amor. O amor do Senhor sem espada não é amor. Nunca será. A mulher vestida de púrpura, verso 4, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Agora veja. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. E com as imundícias da sua prostituição. Porque ela está misturada com todo tipo de crença e de coisas. E de política. E tudo mais. Agora o capítulo 18, com relação à Babilônia comercial. Eu quero só fazer a leitura para fazer essa distinção e para chamar de fato a nossa atenção quão perigoso é esses dois ambientes. Os dois. A qual o mundo, nós estamos vivendo nele. Então, a partir do verso 3, João continua vendo e mostrando o que ele está olhando na sua visão. O verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Agora ele está falando com relação ao mundo e o que é o mundo. E o cuidado que eu e você temos que tomar com o mundo. Até onde eu e você podemos colocar nossos pés no mundo. Porque aqui é um ambiente que de fato nós colocamos os nossos pés. Não é? Porque temos que trabalhar, temos que negociar, temos que se submeter muitas vezes a leis naturais do mundo, tudo mais. Nós colocamos nossos pés. Precisamos do dinheiro para viver. Você precisa do dinheiro para comer, para se locomover. Todos nós precisamos do dinheiro. Não precisamos? Todos nós precisamos. Para muitas coisas. A igreja precisa do dinheiro. Precisa do dinheiro para sustentar esse local. Tudo precisa do dinheiro. Mas até onde colocamos nossos pés? Precisamos saber. Que quando nós tocamos isso, estamos tocando no mundo, num lugar perigoso. Então, da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, todos os governos da terra são absolutamente corruptos. Se você tem esperança que isso mude, todos os governos da terra são corrompidos. E eles são movidos. Então vamos seguir o texto. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É isso que rege o mundo. Luxúria, ganância, poder, dinheiro, prostituição, carnalidade. O mundo se movimenta, ele se alimenta disso. É assim que o mundo vive. Né? Poder, posição. Isso não tem nada a ver com a igreja de Deus. Nada a ver. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, ó irmãos. Retirai-vos dela, povo meu. Tome cuidado aonde nós colocamos nossos pés. Até onde nós vamos, irmãos. E até onde nós não podemos ir. Há uma linha aí de limite da nossa vida cristã com relação ao mundo. Irmãos, quanto discernimento nós precisamos.
Mas o quanto nós precisamos enxergar, pelo menos nesses 3 versículos, o que é o mundo. É uma luxúria, é uma ganância, é uma prostituição, é uma disputa por poder, é governado pelo dinheiro, abominável aos olhos do Senhor. Mas precisamos desse tal dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas quando governado pelo Senhor, pode ser usado para um grande testemunho do próprio Senhor. Então, até onde nós estamos indo como cristãos? Até onde estamos colocando nossos pés e nossas mãos? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice, participantes, compactuar em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Que livre-nos o Senhor e nos dê olhos abertos para ver o que é o mundo. Em primeiro lugar, para ver o que é o próprio Cristo. Mas assim termos discernimento do que é o mundo. Enxergarmos o que é o reino de Cristo, o reino de Deus. Para que assim venhamos a compreender e ter temor desse reino que reina neste mundo. Ajude-nos o Senhor. E vamos ficar por aqui. Precisava registrar esses 2 ambientes. Antes de avançarmos, falando sobre Balaão e o quanto o coração de Balaão se dividiu. Para que isso produza em nós, pelo Espírito Santo, um temor. Um temor. Isso é real em nossos dias. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo Teu Espírito Santo, porque mais uma vez o Senhor nos assiste pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor o Teu socorro para esses dias. Pedimos ao Senhor que de fato os nossos corações estejam ajustados à Tua vontade. Desvenda ao Senhor nossos olhos. Ajusta ao Senhor nosso foco, para que assim possamos estar centrados em Ti mesmo e buscar a Ti como Senhor, como soberano Senhor Jesus Cristo. Que de fato a nossa vida esteja alinhada ao Teu supremo propósito e à Tua vontade. Te pedimos, ó Senhor, guarda os nossos corações nesses dias. Guarda, Senhor, esta assembleia do engano, da filosofia, da sutileza, ó Senhor, do diabo. Para que as nossas mentes não sejam corrompidas com esse tipo de cilada que há em nossos dias. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos no Teu nome. Graças nós te damos, ó Senhor, por este movimento de amor que o Senhor fez conosco, de nos chamar para Ti mesmo, para junto de Ti e da Tua palavra. Por nos reunirmos, ó Senhor, no Teu glorioso e precioso nome. Por termos liberdade, ó Senhor, do Teu bendito Espírito Santo, de ouvirmos a Tua voz, de conhecermos a Cristo, de conhecermos a Tua palavra, de estarmos congregados como corpo de Cristo. Te louvamos, ó bendito Espírito Santo, porque fomos batizados nesse corpo e temos uns aos outros para a comunhão. Te bendizemos, em nome de Jesus.